apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem, vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem, vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem, vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem, vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho o que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais.
de Campos dos Goitacazes faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões. Política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Então, galera, hoje estou aqui quarta-feira, face a face, né? Literalmente, com o pastor Jonelis e a pastora Thaís. Sim. Na paz. Boa tarde, querido, na paz. E hoje vamos conversar um pouquinho aqui, até, na verdade, fazer um retrospecto. Acho que são 10 anos já. 10 anos de ministério. Ministério. Deus é bom demais. Privilégio estar aqui com vocês. Benção, que eu agradeço. E agradecer também o pessoal que já está entrando aí para poder participar também. Pode mandar as perguntas, comentários, pedido de louvor, vai ter tudo hoje. Gente. A pergunta misteriosa: quer trocar a caneca? Não. Não tá Isso aí é tranquilo. coisa do inimigo. Graças a Deus, né? Nós somos salvos. Já tá O sangue de Jesus nos libertou. Esse ano tem muita coisa para comemorar ainda. Né? Vocês estão de férias. Você está de férias agora. Começou já o período. Até o Botafogo, o Fluminense tá indo pro Mundial, mas o Vasco ficou, né? Ficou aí quietinho. Alguém tem que tomar conta do Rio, né? Eu acho. É verdade. Tá meio desocupado. Vamos preencher aí as lacunas da cidade. Verdade. E hoje, né, na verdade, tive algumas partes. Né, 2012, na verdade, eu estava morando fora de Campos. Quando eu voltei, vi um outdoor gigante, face a face, perto da... Ali agora, atrás do Superbom, da Alberto Torres. Tem uma saída ali que é próximo ao Alberto Torres, com retorno de quem vende da pecuária. E aí eu lembro, do lado da farmácia, tinha um outdoor gigante lá. Hoje é o caminho de volta, muita gente da cidade, a gente nem imaginava isso há 12 anos, 13 anos atrás. Deus é bom demais. E ali eu lembro quando eu vi a primeira vez, apesar de estar comungando ali junto na época da igreja, só que eu estava morando fora, eu vi face a face, eu lembrei, né, quando eu era adolescente tinha Mircontro, era o encontro pessoal do Mirk. Eu falei, face a face, o pessoal do Facebook tá... Só que depois, a minha mãe, eu falei, não, menino, tá doido, isso aí é o ministério que tem e tal. E é com os jovens. Aí eu falei, pô, bacana, vamos... Porque antes eu acho que... Cheguei a ter a geração que tinha Fernandinho aos sábados na igreja e era... O famoso sábado adorador. Sábado adorador. E ali era o nosso momento dos jovens na igreja. Só que o momento dos jovens virou o calendário inteiro ali, né? Com vocês. E o pedido de namoro, de casamento, virou casamento ministerial também. Virou. Né? Como é que... Na igreja. Nos conhecemos na igreja. É muito engraçado. Muita história, né? E como é que é esse... quer namorar comigo e quer ter um ministério junto? Na verdade, quando a gente se conheceu, Jonelis, ele tinha, assim, uma chamada pastoral, mas ainda não tinha, de fato, iniciado o seminário, né? Nem era líder de célula ainda quando a gente se conheceu. Eu liderava uma célula e aí a gente, né, se viu uma única vez, porque eu pedi ajuda à célula dele para poder ajudar numa ação social no asilo aqui da cidade. E aí, depois, nunca mais tivemos contato. Depois, ele era noivo na época. Isso depois ele me contou, né? Porque eu não sabia. E depois, acho que de um ano e pouco, nós nos conhecemos mesmo, né? Porque ele já estava sozinho, estava orando, pedindo a Deus, né? A varoa. E aí ele me viu, né? E começou a buscar informações sobre mim, né? E eu estava em oração, né? Orando ao Senhor, pedindo a Deus também o meu varão, né? E a eu comecei nessa... Eu tomei conhecimento do interesse dele e comecei a orar, né? Ele orando de um lado, eu orando do outro, mas sem a gente conversar.
E foi interessante porque, assim, eu não sei aí quem está assistindo se acredita, né, como que vê as questões espirituais, né? Mas eu ouvi nitidamente Deus falar comigo num dia de ceia na igreja. Ele estava com a célula dele reunido lá, ceando, trocando cálice, né, e tal. E eu estava sozinha nesse dia, no meu cantinho. Aí, quando eu olhei para a galera dele lá, se confraternizando, trocando os cálices na ceia, eu ouvi a vozinha falar assim: ele vai ser o seu marido. Aí eu falei assim: não, eu devo estar muito tempo sozinha, deve ser coisa da minha cabeça isso. Eu toquei, segui o fluxo, né? Fui pro culto e tal. E aí depois a gente foi, né, ele buscando me conhecer, só que ele também ouviu da mesma forma. Depois ele pode contar, né, como foi que ele ouviu, né? E teve um teatro na igreja muito conhecido aqui na cidade, né, que era o... Qual é o nome? Casa do Julgamento. Casa do Julgamento. E a igreja estava fazendo Casa do Julgamento e a gente resolveu atuar, né? Você participar atuando. Deixa eu contar a história melhor. Ele gosta de detalhista. Essa parte. Ela tá indo muito lá. Na verdade, né, tipo assim, um livro depois eu posso falar e vou te entregar, né? Depois estou esse presente para você. Mas eu fui noivo durante 5 anos, né? Aí me converti, já estava noivo, né? Aceitei Jesus lá na segunda igreja, né? Lá com o pastor Hebe, o pessoal lá. Comecei a viver algumas questões de Deus, experimentar, viver essa realidade do que é ver Deus face a face, ter a nossa vida transformada por uma experiência real, genuína com a pessoa de Jesus, né? E comecei a caminhar e comecei ousadamente a fazer uma oração. Pedi para Deus: Senhor, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu quero viver os seus sonhos. E na época Deus pediu o meu relacionamento. Só que eu já tinha construído uma casa em cima da casa da mãe da menina. Ela morava sozinha, né? Toda a minha vida de trabalho estava ali e tudo. E eu amava. Falei: Senhor, mas hoje ela é a coisa que eu mais amo. Né? Às vezes a gente tem essa ousadia de pedir a Deus para viver os sonhos de Deus, mas às vezes para viver os dele a gente tem que entregar os nossos, né? E eu falei: Deus, fui aquela coisa, brigar com Deus, né? E Deus falou: você tem que entregar. Só que eu relutei. Aí descobri que ela estava me traindo com um colega de trabalho, foi muito dolorido. Aí, tipo assim, a gente separou, poupar, né? Deus mandou largar tudo, eu larguei tudo, né? O pessoal me chamou de bobo, aquela coisa. Cara, eu vou obedecer a Deus, e Deus me prometeu, né, que iria me dar, tipo assim, cara, aquela casa, Deus, fica tranquilo que eu vou te dar uma melhor do que aquela. E a gente tem essa vida, né? Tipo assim, hoje eu entendo que a casa que eu moro hoje foi Deus realmente que me deu, que é inexplicável eu morar onde eu moro hoje, né? Mas aí a gente viveu esse tempo, fiquei 1 ano e pouco sozinho na igreja, né? Aí até conhecê-la, olhar para ela, começar a gostar, né? Aquela coisa toda assim. Mas antes disso, eu estava orando muito assim. E cada um tem a sua experiência com Deus. A minha experiência foi assim: eu falei: Deus, eu já errei tanto, eu fiz tanta coisa errada, eu nunca namorei assim com gente de igreja, porque na verdade eu nunca fui crente de verdade assim nesse namoro, né? Então, tipo assim, eu quero que o Senhor fale comigo. Assim como Deus falou com ela, né? Tipo assim, depois de um tempo, Deus falou comigo no ensaio da Casa do Julgamento, eu com um amigo brincando. Aí eu lembro que um dos protagonistas lá, que eu tava fazendo, eu falava que era Kevin e o amigo tava falando que era Kelvin. Falei: não, cara, você tá falando errado. Aí do nada ela descendo a escada ali. Quando ela desce a escada com o script na mão, aí eu, metido, né? Marrento pra frente: querido, me empresta aqui esse papel rapidinho. Panhei o papel da mão dela, abusado. Só que quando eu panhei o papel da mão dela, varão, assim, se você acredita, né? Mas não vai validar aquilo que eu vivi, né? Então, naquele momento que eu panhei o papel da mão dela, o Espírito veio e falou assim: ela é sua esposa. E naquela hora, sabe que deu aquele choque? Aí eu fiz assim, ó. Dei aquela olhada e ela olhou, tipo assim: menino abusado, põe o papel da minha mão, me dá uma sacada dos pés e a cabeça. E eu, na hora, confesso, olhei e falei: rapaz, não é que é de Deus, rapaz, gostei do que vi, né? Aí eu fiquei descontrolado e comecei a ver, né? Tipo assim, procurar saber quem ela era, né? Como é que era. Uma galera da igreja queria namorar ela. Eu falo que tinha um concorrente lá, que na época tinha o Golf novo, sim, né? Pra Playboyzada tava com Golf naquela época. Eu, uma bicicletinha velhinha, trabalhando na Itapuã Calçados, sim, com o sonho de ser seminarista, fazendo também seminário, ser pastor, né? Não tinha nada. Quando eu fui buscar pra ver, ela já trabalhava na Petrobras, já era administradora. E tipo assim, tudo dizia. A minha célula
dizia para mim, calma, varão, você pode estar emocionado. Eu falei, irmão, eu tenho certeza do que eu vi. A voz dele é inconfundível, é ela. Ele, calma. Porque assim, com medo de eu ficar frustrado, aquela questão, eu falei, não. Aí eu procurei ver, só que ela era complicada. E me julgavam mal, né? Me julgavam de patricinha, nem me conheciam, né? Achavam que eu não ia dar bola pra ele, porque ele andava de bicicleta, nada a ver. Porque ela era complicada, porque o pai dela chegava cedo na igreja. Naquela época da segunda igreja, lá no Templo Antigo, que era lotado. Antes de acabar o culto, ele saía. Eu não tinha como. Falei, meu Deus. Qual o momento? Aí um dia, um pastor lá da igreja lá, que era missionário, você é líder de célula? Eu já estava como líder de célula. Eu falei, sim, estou precisando da sua ajuda, cara, passando uma dificuldade e tal. Você não tem como juntar a sua célula, mais uma, duas, e me ajudar com os alimentos? Uma coisa, eu falei, tem. Convoquei minha célula, porque eu lembrei, ela é líder de célula. Fiquei, tipo assim, já vi que ela saía mais cedo. Estrategicamente, eu costumo dizer, irmãos, a gente tem que orar, jejuar e agir. Sim. Davi ganhava suas guerras por conta das suas estratégias. Eu, estrategicamente, fiquei esperando ela sair. Quando ela saiu, eu enquadrei. Querida, tudo bem? Você é líder de célula, né? Aí ela sim, falei, então, é porque aí eu expliquei a situação do pastor. Ela tá falando, me passa seu número, né? Pra gente poder se comunicar. Isso numa geração que não tinha Zap. Né? Não tinha WhatsApp. A gente tinha que comprar SMS. Tinha que comprar. Tinha que comprar SMS pra mandar mensagem. 156 caracteres. E foi ali, nesse momento de luta, né? Aí, nesse momento ali, aí foi ali que a gente começou a conversar. Né? Aí, tipo assim, eu comecei a olhar para ela me olhar, aquela questão toda. Aí um amigo, né? Até hoje é o pastor Júlio, ele começou a me ajudar também nisso, né? E ele começou, tipo assim, cara, ela não gosta que ninguém chegando. Tipo assim, tenta ser amigo dela primeiro e tal. Aí eu fiz o Veredas, né? Aí depois a gente, o Veredas Antigas, até com o pastor Haroldo. Aí depois a gente foi para um retiro junto. Cheguei lá, fiquei muito revoltado. Que a esposa lá de um pastor lá, tipo assim, tava empurrando ela para uma outra pessoa. Eu queria matar ele, a esposa, todo mundo no retiro. Só que, tipo assim, eu ouvi de Deus, né? De Deus. Fui à luta e louvado seja Deus. Assim, depois, por muito tempo desse retiro, o pessoal começou com aquela pressão. A gente teve uma conversa e foi um alívio que eu nunca conversei, né? Assim, era aquela coisa do mundo, chegar chegando, né? Como é que você chega agora numa varoa, assim, de Deus, tudo... E eu conversando com ela e tal. Aí eu falei que eu tava orando, gostando, todo nervoso, quando ela falou assim... Não, eu também tenho orado por você. Ai, obrigado, Jesus. Era pra eu ficar ou pra eu ir? Tá com a oração. Só que depois, se ela quiser falar só um detalhezinho que o pessoal gosta de ouvir isso, é muito interessante que quando a gente começou a conversar, né? Tô orando por você, a gente começou aquela coisa de orar, né? A gente orando com os amigos, saindo junto para comer juntos, conhecendo mais. Aí teve um dia que a gente foi no churrasco, aí eu já vi que ela perdeu, né? Pediu para tirar uma foto comigo. Eu falei, ai, minha já. Aí, já tá. Aí nós tiramos uma foto, né? Aí depois no caminho ela falou assim para mim, então, a gente já está conversando um tempo, orando, eu tenho entendido de Deus e tal. Eu acho que a gente deveria dar mais um passo. E a galera foi andando na frente, a gente ficou mais para trás conversando. Quando ela falou, irmão, dá mais um passo, tinha minha vida muito louca. Eu estava 1 ano e meio sozinho. Quando ela falou, dá mais um passo, eu já engoli o cuspe. Respirei fundo, Espírito Santo, me ajuda a dar aquele beijo agora para apaixonar a menina. E eu fui chegando, fui olhando para os lábios e foi embora. Aí ela, não, o próximo passo é para você ir na minha casa conversar com os meus pais. Eu não, perfeitamente. Era isso que eu estava pensando. Jamais tocaria em você antes, né, da bênção dos seus pais. Jamais. Meu Deus do céu. Aí ela falou assim, só tem um porém. Eu falei, qual porém? Ela, a gente vai namorar em corte. Eu falei, minha irmã, com você eu namoro até cortado no meio. Só que eu era novo convertida, meu. Eu lá sabia o que era namorar em corte. Quando eu cheguei a casa com um amigo, até o pastor Júlio, e eu brincando com ele, cara, vou namorar a varoa, consegui, vocês falaram que eu não ia conseguir, todo empolgado e tal. Aí ele, caramba, varão, vai beijar na boca, hein, varão? Eu falei, então, vou beijar na boca e tal. Eu falei, rapaz, eu só não entendi uma coisa. Ela, o quê? Ela falou que a gente vai namorar negócio de corte até o casamento. O que é isso? Vai ser real, né? O negócio é nobre. Da minha cara. Ele falou, varão, eu não posso beijar na boca. Eu não falei, rapaz, não faz isso não. A relação sexual eu já entendi. Sim, essa parte eu já entendi, mas agora não pode. Como é que eu namoro uma pessoa e não beijo na boca dela? Ah, rapaz, fiquei louco, velho.
Mas assim, foi muito assim, legal, assim, essa convivência. A gente ficou 3 meses, né? 3 meses. Namorando em corte, foi muito Porque, bom. na verdade, Aí ela não esse resistiu, era me deu um beijo. Mentira, isso é mentira. Ele conta isso é Conta mentira, agora. mentira é pecado, tá? Eu queria, né? Por mim, seria até o casamento. Só que eu não namoro comigo, né? Eu não namorava Sim. comigo, eu namorava com alguém e deveria ser também da parte dele. Então, eu fui orando, colocando diante de Deus. Aí, um dia, ele me roubou um beijo. Eu fiquei muito brava com ele, mandei ele embora. Pensei que eu tinha perdido a varoa. Ali Mandei foi- ele embora e depois foi a gente brecha, irmão. conversou. Falei, não, eu fui correndo procurar a pastora. Mas por que você beijou ela? Eu falei, mas como que não beija, pastor? Não tem como, menina bonita e tal. Tentação, meu Deus, me ajuda. E agora? Agora falou que não me quer mais. Que eu desonrei ela. Eu falei, meu Deus. Foi uma loucura. Hoje tem muitos casais, né, de namorados, né, servos de Deus, que namoram dessa forma até para fugir mesmo da tentação. Porque no mundo que a gente vive, onde a questão do sexo não é mais um valor que é preservado em termos de sociedade, né? Eu falo que, assim, na geração dos nossos pais, a questão do sexo era um valor de família, né? Você preservar o sexo para o casamento. É um princípio bíblico, mas que era um valor na sociedade. Então, era muito mais, assim, fácil para um jovem ele se guardar, porque se ele não conhecesse a Deus, ele tinha os pais e tinha respeito pelos pais. Então, ele segurava a onda, né, o máximo que podia para evitar, né, constranger e desonrar os pais. Hoje, a sociedade que a gente vive, isso não é mais um valor familiar, né? Não existe mais isso. Então, para um jovem, ele se mantém em santidade, honrando a Deus, se preservando na questão sexual pro casamento, é um desafio muito maior, né? E aí, por isso que muitos casais optam pelo namoro em corte, que evita o máximo possível o contato físico, né? Para evitar a tentação. Fugir da aparência do mal, né? Exatamente. E hoje, a forma que Deus preparou, que hoje trabalham literalmente, vou botar 60% mais da igreja são jovens. Na verdade, é um Isso, engano. na verdade, foi um grande engano. A gente achou que seria assim, né? A gente trabalhou a vida toda com jovem, adolescente, né? Quando a gente se formou, né? Eu fui pastorear, na verdade, primeiro lá na Igreja Batista do Parque São Caetano. Ficamos 2 anos lá, 2 anos e meio, né, com o pastor Jadir. Aí depois retornamos para a segunda igreja, onde nós ficamos, quantos anos? 8, né? 8 Depois anos. ficamos 9 anos. 9 anos, 9 anos lá, né? Começamos pastoreando os adolescentes, depois a juventude, né? E depois ficamos com a juventude toda. E nesse tempo lá que a gente ficou, só jovem e adolescente. Sim. Ela ficou um período pastoreando as mulheres. Depois veio pastorear comigo por conta da demanda. E quando a igreja nasceu, né, a gente achou, e todo mundo até hoje acha que a maioria da igreja são jovens, mas não é. Não é. Tem as jovens tipo Dona Marione lá de cima, Tem, né? também. Tem os jovens lá com mais tempo, né, do que a galera. A gente tem hoje, eu acho que uns 65% da igreja hoje é os adultos. São adultos. São adultos. O restante são da juventude. Que eu ia falar E eu pensava que seria o contrário. com relação aos jovens, né? Falar, não, mas não tem como namorar sem beijar, pastor. Você tem. tem. Vivi. Tem. Vivo. Dia 20 de setembro eu vou fazer um casamento. Eu atendi esse casal ontem, né? Tipo assim, eu fiquei muito feliz, né? Isso é louvável. Eles estão juntos há 3 anos e eles me pediram até para fazer o casamento. Eu vou ficar muito honrado. Eu nunca fiz, já fiz um casamento de gente que casou virgem, né? Mas além de eles estarem casando virgens, eles vão dar o primeiro beijo no altar. Eles fizeram o propósito do voto do beijo. Eles vão dar o primeiro beijo no altar. Eu falei, meu Deus, 3 anos, irmão. Até eu olhei pra ele e falei, irmão, como você conseguiu, irmão? Então, vamos fazer uma palestra sobre isso. Meu Deus do céu, assim, um casal assim, fiquei muito abençoado, né? E ainda existe, né, os separados de Deus, aqueles que entendem o propósito e obedecem, né? E lá na congregação, já na face a face, já teve algum outro casamento lá? Já. A gente já fez. Já casamos. Na igreja 2, mas no total já temos 6 ou 7 casamentos. Só esse mês agora a gente fez 2, né? Já perdemos a conta. Perdemos a conta. Amém. Já teve bastante casamento. Graças a Deus. E ali, a gente vai tentar chegar na parte do início, né? Do nascimento da congregação. Mas com os jovens, o trabalho tipo, eu vejo, hoje eu tenho um adolescente de 16 anos em casa, né?
A gente vê como que é a adrenalina. Sim. Agora, ter uma quantidade e que liga, manda mensagem, chama de pai espiritual, mãe espiritual. São muito intensos, né? Eles Sim, gostam de conversar. Né? Eu costumo dizer que o jovem adolescente, o grande erro às vezes dos próprios pais, né? Pode estar ouvindo, até uma dica para eles é impor muitas regras, né? E não ouvi-los. E dizer assim, não pode, você não vai fazer isso que eu não quero. Isso gera muita coisa. A grande técnica que eu costumo dizer para lidar com o jovem adolescente é que ele precisa ser amado. Ele precisa ser entendido. Se você não conseguir entrar no mundo dele, você não conquista ele. Se você não conquistar ele, você não tem o coração dele, você não consegue discipular, você não consegue disciplinar. E a gente teve que fazer, né, esse momento. Exemplo, o pessoal falava para mim, principalmente no começo, é difícil às vezes separar o Jonelis pastor, o Jonelis amigo, o Jonelis pai, também, né, que ele tem essas coisas de pai, né? Não, você é meu pai espiritual. Porque hoje eu vejo que, no meu livro eu conto muito isso, né? A minha grande crise na minha adolescência, que me fez usar droga, viver algumas questões, foram as minhas questões paternas. Sim. Então, muitos pais hoje acham, não, mas comigo é tranquilo. Eu dou tudo que meu filho precisa. Acho que... Não, eu amo. Tá? Aqui tem um tablet, um iPhone, um PlayStation. Não é. Tipo assim, eles mesmos falam nos atendimentos conosco, né? Tipo assim, eu queria atenção, eu queria um elogio. Quando a gente ministra nas escolas, né, o coração paterno, é o que eu toco nesse momento. E todo mundo fica em silêncio, os professores não conseguem entender. Porque, exemplo, eu falo até assim, quando você chega a casa, mãe, tirei 10. Mãe, tirei nota boa. O que os seus pais respondem para você? Aí vira um coral. Mais do que a sua obrigação. Parece só que quando alívio, tira né, dos pais ruim, em cada... Só que quando tira a nota ruim, tipo assim, já tira alguma coisa, já briga, mas não procura entender por que você tirou. Porque o adolescente, ele só quer, na verdade, ser ouvido e compreendido. Então, tipo assim, no nosso atendimento a gente tenta compreender, entender, entrar no mundo dele e fazer ele pensar. Eu não tenho que dizer para ele que essa caneca é amarela. Eu tenho que dar os mecanismos para mostrar para ele entender que a caneca é amarela. E eu não vou dizer que a caneca é amarela. Ele vai falar assim, nossa, pastor, mas a caneca é amarela, né? Eu falei, a caneca é amarela. Ele mas se eu falasse que a caneca era amarela, mesmo ele vendo, ele ia dizer que era branca. Sim. É o adolescente. A gente teve uma experiência, né? Eu peguei uma menina que ela era lésbica e estava indo com a namorada para a célula e falando algumas coisas que não devia. Aí a líder trouxe até mim com muito medo, às vezes tem um jeitão meio amoroso, mas meio bravo. Eu falei, não, fica tranquilo. Quando ela chegou, ela veio com a Bíblia. Aí minha Bíblia estava em cima da minha mesa, né? Quando ela chegou, aí eu orei, eu vi assim, né? E vi que ela ficou de olho aberto assim para mim. Tipo assim, e aí, pastor, vamos começar a debater aonde? Eu falei, que isso, irmão? Não estou aqui para debater, estou aqui para te conhecer. Ela, não, já sei por que eu vim aqui, que vocês não aceitam por conta da minha escolha, mas eu escolhi isso. Eu falei, não, calma, qual primeiro? Aí ela já abriu a Bíblia. Eu falei, primeiro, me presta a Bíblia. Ela, por que me presta a Bíblia? Ela é igual a sua. Eu falei, me empresta. Aí peguei a minha, peguei a dela, um cantinho no chão, coloquei. Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, eu não quero usar a Bíblia. Meu filho, eu estou aqui para conversar, eu quero te conhecer. Me conta a história. Você namora, né? Ela namora, sim. Eu falei, que legal. Começou quando? Ela começou a contar a história. Aí, uau. Então, é um amor, né? Porque o amor é um sentimento e tal. Eu comecei. Ela, sim, pastor, eu creio nisso. Eu falei, eu também creio. O amor é uma escolha. Eu comecei a conversar e tal. E ela começou a desarmar e começou a abrir o coração. Nessa que ela foi abrindo o coração, resumindo, no final ela falou assim, pastor, eu amo Deus, eu creio muito em Deus. Eu falei, eu sei, eu tô vendo que você é uma menina temente a Deus. Ela, mas pastor, eu tô com essa menina há 5 anos e eu a amo. Eu falei, eu compreendo o seu amor. É difícil a gente largar algo que a gente ama, às vezes mesmo sabendo que é errado. Ela, mas eu não acho que é errado. Eu falei, será? Ela, eu vou confessar uma coisa pro senhor. Como eu desarmei, ela também desarmou, aí ela abriu o coração. Ela, se Deus falar para mim, eu tenho orado por isso, que esse relacionamento não é de Deus, eu entrego, porque entre ela e Deus eu fico com Deus. Eu falei, vamos lá, por que você trouxe a Bíblia? Ela, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você trouxe alguns textos prontos, mas vamos aproveitar esse momento de paz. Venhamos e convenhamos, você sabe que a palavra condena o seu relacionamento. A ela, podemos dizer que sim. Eu falei, Deus falou. Aí ela meio masculina, né? Eu falei, imagina você, se fosse o seu aniversário hoje, se você chegasse à sua casa
E lá na sua casa, todo mundo te esperando. Você ia entrar com um vestido lindo, um salto alto, ia meter um mega ré, que ela tava com o cabelo cortado, um mega rézão, cabelão comprido, maquiada, toda papa. Cheguei no casamento. Como seria a reação da sua família? Aí ela já começou a chorar. Pastor, os meus pais, eu acho que ia ter um infarto. Eu, por quê? Porque meus pais me amam, mas eu sei que eles não querem que eu viva essa vida. Eu falei, Deus falou de novo. Eu falei assim, com todas as questões, você gosta de mim? Que você falou que você gosta de mim. Ela tinha falado. Aí ela assim, você acha que eu aprovo ou desaprovo essa sua vida? Porque eu sigo a palavra. Ela, você desaprova. Aí Deus falou de novo. Eu, como que você quer que Deus fale com você? Deus, na verdade, já falou várias vezes. Você que quer ouvir do seu jeito. E a gente não tem que ouvir Deus do jeito que a gente quer. Quem somos nós para mandar em Deus e dizer para Deus a forma que Ele tem que falar para eu compreender? Deus já falou várias vezes, filho, você que não quer tomar posse. Aí ela agarrou, você me ajuda em oração? Eu falei, estou com você, minha filha. Nós vamos orar por isso. Resumindo, a líder me ligou desesperada. Pastor, o que aconteceu? Que eu pensei que a minha amiga ia sair daí saltando fogo pelas ventas, que você ia detonar ela, que ela foi para brigar com você. Ela saiu dizendo que você é o melhor pastor do mundo, que ela te ama, que você é top. Eu falei, irmão, eu só entendi o coração dela. Então, um adolescente é isso. Resumindo, na nossa segunda conferência, a gente estava lá comemorando que a conferência foi um sucesso. Ela entra e fala assim, eu tenho uma notícia para te dar, chorando. Muita luta, eu consegui. Eu falei, o que você conseguiu? Sou meio esquecido. Aí ela, eu separei, pastor. Resumindo, essa menina hoje namora, né? Tipo assim, namora com uma pessoa do outro sexo, tá vivendo a vida dela tranquila em Deus, feliz na vida. Então, o adolescente é isso, né? A gente tem que compreender, né? Fica a dica, né? Falou agora de um trecho, agora que eu lembrei. E o nosso TDAH? Como é que é? Gente, eu preguei isso domingo na igreja, né? Eu falei, gente, assim, aproveitar, pedir para Deus continuar abençoando os psicólogos, né? Sim. Abençoando os psiquiatras. E você que é cristão, que acha que não tem que ir, irmão, pelo amor de Deus, não seja ignorante, né? Por favor, e nem orgulhoso. Pode ceder. Eu, o pastor Jonelis, vim do psiquiatra ontem, né? Tive que ir lá. Sim. E ela ainda falou assim para mim, irmão, não preciso nem te fazer. Pastor, eu não preciso nem fazer um exame em você. Já dá para ver que você é TDAH do nível alto. Já tá então a gente só tem que ver como nós vamos tratar o seu TDAH, que é TDAH é. Então a gente tem que, às vezes, procurar esses recursos também. Sim, que ajudam, né? Tá doente, Deus pode curar? Sim. Eu creio muito nos milagres, né? Eu oro por milagres. Eu acredito muito que eu faço parte de uma geração aqui, vamos dizer, no Brasil, na nossa cidade, eu ainda, antes de Jesus voltar, ou ele me levar, eu vou ver morto ressuscitar. Eu vou ver curas absurdas ainda. Eu creio muito nisso. Eu acredito nisso. E oro todos os dias por isso. Então, tipo assim, eu creio que Deus pode fazer isso. Mas não é por conta disso que eu não vou no médico. Sim. Que eu não vou tomar um remédio. Que eu não vou num psicólogo, num psiquiatra. Tem ajuda espiritual e tem ajuda também humana, irmão. E Deus usa tudo isso para nos abençoar. Até a gente entender. Porque teve uma geração, acho que até alguns anos atrás, que achava, não... Eu achava isso. Que a gente... Quando ela falou a primeira vez, a gente casado, que eu ia pro psiquiatra, eu não sou maluco. Foi psiquiatra com lugar de doido, não sou doido. Chega falei, não vou não. E o pior é que às vezes você vai nesse lugar, tem uns abençoados. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí daí contra. Eu falo assim, meu Deus do céu, mas tipo assim, é necessário. E é igual a gente, no caso, nutricionista, fazer outros check-ups, né? Sim. E se quer, eu costumo dizer, eu sou muito verdadeiro e realista, né? É tipo assim, é orgulho e ignorância mesmo, né? Pessoa que não cede. A ver que, tipo assim, tá na cara que ela precisa de um tratamento e não quer ceder. E o não tratar que acaba tornando o problema, né? Aí depois, quando vai procurar o tratamento, já é tarde demais. E temos hoje também, com relação aos jovens, né, que a gente fala muito de características, tem a doença silenciosa, né? Que a gente, se falar o nome na internet, dá até problema. E tratar, para não chegar nesse estágio, também tem que ter sabedoria, né? Como que é lidar com os jovens que podem estar sorrindo, ou até mesmo na internet postando mil maravilhas, mas no íntimo tá seco, né? E precisando realmente. E o que mais a gente tem hoje na sociedade é isso, né? É porque hoje as redes sociais virou um lugar que a gente posta uma realidade que a pessoa... eu costumo dizer lá na igreja,
melhor mentira é a foto de perfil, né? Eu falo até porque a gente, homem, é meio difícil de mudar um pouco da feição, né? Mas as mulheres, de vez em quando chegam lá no nosso atendimento, eu olho, Thaís, é ela mesmo? Com filtro ou sem filtro? Eu fico assim, não é minha pessoa, não. Porque, tipo assim, não é. Tipo, se você olhar a foto da maioria das mulheres hoje e olhar pessoalmente em um momento normal, tipo assim, isso aqui não é você, não, irmão. Se tiver a foto de cima pra baixo, assim, não dá. Às vezes já muda, né? Então, tipo assim, é uma sociedade que vive tentando mostrar, na verdade, aquilo que não é, né? Vivendo uma mentira, né? Mas você fez a pergunta, a gente, a experiência de Jonelis com Deus, né? E a minha experiência com Deus foi um impacto muito grande de encontro com a paternidade de Deus, né? Enquanto ele aceitou Jesus, né? Já com seus 20 e pouquinho, eu aceitei Jesus aos 9 anos de idade, né? E aceitei de verdade. Eu me lembro do dia da minha conversão, eu me lembro da oração que foi feita por mim, né? Naquele dia, acho que só eu aceitei Jesus e eu era criança. Eu lembro que eu falei para minha mãe assim: mãe, eu quero aceitar Jesus no culto. Tava terminando o sermão, ele tava começando o apelo. Aí ela falou assim: então quando ele perguntar quem quer aceitar Jesus, você vai lá na frente, levanta a mão, diz que você quer. Eu falei: mãe, não vou não, porque todo mundo, porque eu sou criança, vai falar assim: ai, que bonitinho. E eu não queria que falassem isso. Então você faz o seguinte: quando acabar o culto, você vai lá e fala com ele que você quer aceitar Jesus. Aí eu fiz assim. Acabou o culto, era naquela época do culto ao ar livre, que tinha muito culto na rua, né? Era em frente ao comércio que meu pai tinha, né? E aí eu falei com o rapaz que pregou que eu queria aceitar Jesus, e ele: então a gente vai orar por você. Me levou para dentro, assim, do estabelecimento, né? E fez uma oração. E naquela hora, né, que ele orou pedindo para que o Espírito Santo me selasse, né? Eu senti mesmo o toque do Senhor e eu comecei a chorar com 9 anos, assim, né? E ali, assim, foi a minha primeira experiência, meu encontro com Jesus. A partir dali, eu comecei a comer Bíblia. Mesmo com 9 anos. Eu lia a Bíblia andando para a escola, assim. Eu ganhei o livrinho do Evangelho de João e eu comecei a ler e tal. E vivi ali. Comecei a trabalhar na igreja e tal. Só que eu tinha entendido a mensagem que Deus era o Deus que me amava, que entregou o filho dele na cruz e que eu precisava retribuir esse amor de alguma forma. Então, a minha relação com Deus era muito uma relação de serviço. Sim. Né? Por amor, por respeito, mas eu via assim, um relacionamento de senhor-serva, né? Só que quando eu cheguei aos meus 18 anos, foi um período negro da minha vida, né? Onde eu estava na igreja, mas o meu coração tinha se afastado de Deus. E quando eu voltei para a presença de Deus, foi quando eu me encontrei com a paternidade de Deus. Eu descobri o Deus Pai, o Deus que me ama, que me perdoa apesar dos meus erros, que me acolhe, que me corrige, que cuida de mim. Então, essa experiência que ele teve com a paternidade de Deus, eu tive na minha juventude, apesar de ter aceitado Jesus aos 9 anos, né? E aí, quando você se encontra com Deus Pai, quando você começa a viver experiências com o Espírito Santo dentro do teu quarto, não é só no culto, com todo mundo, você, de fato, começa a ouvir Deus, né? Falando com você, né? Pessoalmente, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo e discernir essa voz, né? Então, a gente sempre, assim, conduz toda pessoa, seja ela um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, a gente sempre conduz essa pessoa a ouvir o que o Senhor deseja falar. A gente conduz ela ao colo do Pai, né? E a partir disso, a gente vai apontando ajudando nessa caminhada, apontando algumas direções. Por exemplo, tem pessoas que vão precisar fazer um tratamento psicológico e a gente vai orientar. Tem pessoas que vão precisar passar por um processo de libertação e a gente vai orientar, né? Tem pessoas que vai precisar aprender a esperar o processo, que existe um processo, né? Às vezes a gente quer que tudo aconteça de uma vez só, porque a gente é a geração do imediato, né? Do fast food, do você não gostou do que está assistindo, você clica e muda, né? Na nossa época... o áudio no velocidade 2. Na velocidade 2, né? Imagina. E na nossa época, para assistir desenho, filme, você tinha que esperar o horário que vai passar na TV. Agora não. Exatamente. Você rola aquilo ali, né? Então, é uma geração ansiosa, é uma geração deprimida, porque
por essa desconstrução familiar na sociedade hoje. Não tem uma presença paterna e materna com a intensidade, né, que deveria. Então, há muitas lacunas na alma, né? E aí ele chega na igreja, chega né, pra gente, e a gente precisa apresentar que existe um pai perfeito, um pai que não falha com a gente, um pai que não nos priva dos problemas da vida, mas um pai que nos ensina a passar por eles, que prometeu estar com a gente e não nos abandonar, né? Então, assim, lidar com essa instabilidade, né, emocional, essa impulsividade, né, essa ansiedade dessa geração, não tem outro caminho a não ser apontar Jesus, apontar Deus Pai, que é presente na nossa vida e cuida de nós, e dizer, olha, você precisa também buscar o recurso médico, né? Você precisa buscar, de repente, um psiquiatra, um psicólogo, você precisa passar por um processo de cura e de libertação, e existe um processo, né? Não adianta você querer libertar uma pessoa que ainda não firmou seus passos em Jesus. Porque ela pode viver um pico e depois não querer permanecer e voltar e passar por coisas muito piores, né? A Bíblia fala que quando você expulsa, né, o inimigo de uma casa, né, mas ela está vazia, ele vai voltar. Né? E vai trazer mais demônios. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu já errei muito na caminhada, assim, querendo conduzir pessoas ao processo de libertação sem que ela se fundamentasse na caminhada dela, na fé dela em Jesus, né? Então, eu acho que é muito isso, respeitar os processos. Só quer ser liberto, né? Sim. Eu quero ser liberto, mas não quero Jesus que liberta. Isso não vale nada. Que era a benção, mas o abençoador vão... Então, infelizmente, tem muitas pessoas entrando nisso, né? Tipo assim, fazendo isso, proporcionando isso pra pessoa, né? Até porque... Tipo assim, vou te dar um alívio, né? A gente quer resolver o problema, mas a gente não está disposto, muitas vezes, a abrir mão, né? Do que precisa para resolver esse problema, né? E tem a geração da pílula, né? Que existe evangelho sem cruz. Ou você morre, meu amigo, ou não morre. Só o convite é para morrer, né? Não é Exatamente. A vida vai vir lá na outra... No segundo round, mas compartilhar com o sofrimento de Jesus. Viver com ele, abrir mão dos sonhos, abrir mão do que ama. Costumo dizer, né? A gente tem um pessoal, podemos dizer assim, gospel, né? Hoje, que fica pregando esse evangelho aí, tipo assim, de fantasia, né? Que Jesus te dá isso, Jesus te dá aquilo. Jesus pode te dar o mundo, pode te dar tudo, irmão. Mas você também precisa dar tudo para ele. Né? Que você tá ninguém quer dar tudo para ele, né? E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar tudo para Jesus, cara. Eu sou intenso mesmo nele, eu sou intenso com ele, apaixonado por ele, largo tudo por ele. Eu vivo aquela realidade, às vezes eu brinco com ela, fica meio coisa, né? Eu falo assim, eu amo mais Jesus do que você perde pra Jesus. Mas eu também te amo mais, eu amo mais Jesus do que você. Mas pra gente isso é difícil. Eu conversei uma vez com uma pessoa e ela me questionou sobre isso, né? Cara, mas a sua família, os seus filhos. Aí eu peguei o texto e li pra ele, irmão, que tá escrito, né? Que se eu amar mais o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, a minha própria vida, mais do que a mim, mais do que a Jesus, eu não sou digno do reino. Então, tipo assim, irmão, eu tenho que amar ele acima de todas as coisas. Então, tipo assim, é uma geração hoje que não quer viver essa realidade, não quer abrir mão. A gente tem um povo hoje, louvado seja Deus, que tem uns remanescentes, que tem um povo que não quer abrir mão de nada, quer pregar essa vibe, né, que tudo pode, mas a gente tem um povo também que abre mão até daquilo que é permitido, como esse casal que eu falei. Não é proibido, tipo assim, beijar na boca, não é pecado no seu namoro você beijar. A gente beijou, tivemos um namoro santo, né, aquela questão toda, não é errado você beijar na boca, mas por amor a Jesus, por um voto que ele pediu, uma coisa minha particular, eu escolhi obedecer. Mas isso não está na Bíblia, que não pode, não é uma questão que não está na Bíblia. É o meu relacionamento com ele me pediu isso, né? Então, tipo assim, a gente tem ainda os remanescentes, né? Não é uma receita, né? Mas é a minha intimidade. Exatamente. E cada um tem a sua, né? Sim. E hoje a gente vive, né, com essa coisa toda da vida, né, online, e a vida pastoral, que a gente acaba... Nem sempre hoje a gente vê uma questão de pastores que realmente vivem o Evangelho de Cristo. Né? Como é que vocês veem isso? Hoje tem até alguns que... Né, nós fizemos bacharelado em teologia para poder entender a teologia, para depois... Mas, paralelo, também viver o pastoreio. Né, eu acho que o mais difícil hoje em dia, e eu vejo que Deus está resgatando, o Evangelho puro e simples da palavra de Deus. É o evangelho mesmo do amor.
cumprir ali a nova aliança, o novo mandamento. Amar o Senhor com todo o seu entendimento, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque o mundo hoje está sem empatia, o mundo está sem amor. Por esses dias, não sei se você viu, eu estava vendo um casal, 2 irmãos, ficou 6 meses, acho que foi no Rio, em algum lugar no Rio, ficou 6 meses com o pai morto dentro de casa. E a cena que eu vi em um dos jornais até aqui da nossa cidade, a cena que eu vi não estava nem com aquele bacentozinho, né? Não dava para ver, tipo assim, o corpo em decomposição, o sangue, e o pé do senhor estava com um travesseirinho embaixo. Ele, do jeito que morreu, ficou. E os filhos ficaram 6 meses morando na mesma casa com o pai. Por quê? Para não perder o benefício, para poder fazer empréstimo no nome do pai. Eu falei, gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? A gente vê, ouviu. Aí parece que um monte de coisa começou a aparecer assim para mim. Aí eu vi 2 mulheres segurando a moto, a correnteza levando, em uma cidade chovendo, um cara no celular mexendo, mandando mensagem, nem aí, o outro filmando o que estava acontecendo. Aí depois eu vi, agora também no Rio, um moço pulou dentro do valão, tirou uma moça, tirou uma criança, botou em cima do carro, um acidente de carro, tentando tirar o outro senhor dentro do carro, não conseguiu. Aí botou um monte de gente filmando e ele pedindo ajuda para alguém pular. Ele sozinho, um guerreiro. Só que quando ele foi tirar o senhor estava morto. O senhor morreu afogado. Eu falei, gente, que mundo é esse que nós estamos... Que é mais importante. Eu vivi isso, assim... Eu cheguei logo após, né? O pessoal estava contando. Ali atrás do shopping, perdão, uma moça grávida foi atacada por um enxame de abelha. E tinha uns 4 carros parados, olhando, filmando a cena. A mulher rolando no mato... Grávida, tipo assim, tentando se livrar das abelhas, as abelhas picando ela, e as pessoas paradas, filmando. Um senhor, o pessoal relatou depois, cheguei logo depois, ele saiu do carro, arrancou a camisa e começou... Aí ele começou a gritar, gente, se tem um monte de abelha, vamos dividir as abelhas para todas as abelhas não picá-la. Picar um pouquinho a mim, um pouquinho você, um pouquinho o outro, pelo menos para moço não morrer. Essas abelhas para poder E foi que salvar. Dividiu e conseguiu espalhar. Alguns pegaram o extintor, espalhou assim as abelhas. Mas eu fiquei orando, se não fosse o senhor, ia ficar todo mundo filmando e assistindo cada empatia. A grávida, a gestante vem a gente não tem isso. E eu vejo isso muito, como a pastora Thaís estava falando, linkado ao nosso amor por Deus. E é bíblico, né? Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa iniquidade que Mateus fala não é uma iniquidade de pecado. É a gente se acostumar com o pecado. É a gente já olhar para o pecado e não ser mais escândalo. O mundo está assim mesmo. Não, nós não podemos nos conformar. Tem que ficar inconformado com esse mundo. E para isso a gente precisa estar ligado nesses mandamentos. Porque se eu amo a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, se eu sou apaixonado pela pessoa de Jesus, eu tenho um relacionamento com Ele. Então é impossível eu não te amar. É impossível não te perdoar. É impossível não ceder. É impossível não me preocupar com você. Algumas pessoas falam por conta do nosso trabalho. Eu tenho um trabalho hoje no presídio. Semana passada até estava lá no presídio masculino, lá no Degás e no feminino. Mas essas pessoas aí, uns mataram, outros fizeram isso. Eu até preguei sobre isso para eles lá semana passada. Eu falei, eles fizeram tudo isso. Pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. A consequência dos pecados que são diferentes. Sim. Mas eles também são, como eu e você, dignos do amor. Eles merecem uma segunda chance. Eu costumo dizer até o próprio Pedro, né? Que tinha alguém que tinha que morrer, aquele miserável, né? Podemos dizer assim, porque, tipo assim, cara, viveu tudo, Jesus falou tudo que ia acontecer, ainda falou que ele ia, no final de tudo, o cara ainda volta a pescar. Voltou a pescar e Jesus olha para ele, manda ele jogar a rede de novo, e ele, mesmo assim, não conhece Jesus, joga a rede, depois vê o milagre. É você, mestre? Ainda chega lá preocupado, vou pegar pão, vou pegar peixe. Não, Pedro, você está comigo. Quando você está comigo, você não precisa se preocupar com a provisão. Você já tem a provisão, eu sou a provisão. Vamos sentar aqui aí e dar aquele confronto, né? Tu me amas, né? Aquela questão toda. O que Jesus faz para ele? Para um miserável, pecador, que não merecia nada, é o amor. É a misericórdia, a graça. Jesus fala, eu vou te dar algo muito valioso. Apacenta minhas ovelhas. Eu falei, uau. Você fica assim, que
que Cristo é esse, né? Tipo assim, que amor é esse? Então a gente precisa aprender mais esse amor, né? A passar a olhar para as pessoas não mais com o nosso olhar humano, de quem ela foi e de quem ela é, mas olhar para ela de quem ela pode ser. Se ela tiver esse encontro genuíno e transformador com a pessoa de Jesus, meu irmão, eu até brinco, né? Pode chegar uma pessoa, às vezes, em nossos cultos, muito assim, com uma roupa, exemplo, vamos dizer assim, uma prostituta com uma roupa muito extravagante, alguém tipo bandido, alguém tipo esses pessoal aí, drag queen, que fala, o pessoal vai olhar para muitos dos crentes, vão causar um escândalo. Meu Deus, chegou um endemoniado. Se eu ouço uma coisa dessa, falando endemoniado, tal, você que não entendeu o propósito. Às vezes chegou o próximo pastor da igreja. O ministro de louvor que a gente estava orando chegou. Pastor, mas olha como é que ela está, irmão. Você está olhando ela hoje. Jesus está olhando ela lá na frente. E nós precisamos ter esse olhar para o próximo. Não olhar para o que a pessoa é hoje. Sim. É se ela tomar uma atitude. Nós não fomos mudados com esse encontro. Nós não fomos quem nós éramos. A gente merecia alguma coisa? E se a gente olhar a própria vida, né, como há 20 anos atrás, era outra perspectiva. Os meus professores, quando até meu nome é complicado, nossos. Jonelis, né? Quando fala assim, você não morreu ainda não? Você ficou preso quantos anos? Eu falei, graças a Deus não fiquei preso. Né? Tipo assim, porque meus professores que me conheciam na minha época, para mim eu estaria preso ou no mínimo já teria morrido. Pelas loucuras, pelas coisas que eu fazia, entendeu? E o meio faz o homem, né? Escolher não estar naquele meio é que vai fazer a diferença, né? Exatamente. A gente vê muito isso com essa linguagem da preocupação. Aonde a gente quer conviver, não o local onde mora. Acho que isso é bem diferente. Mas a rotina que você busca ter. E aí você pode ou conduzir para o bem ou para o mal. Sim. E aí acaba que hoje a gente vê muito, né, dos jovens, às vezes até sem esse contato de morar no local, mas ter as amizades né, diferentes, vamos botar assim, não vai dizer que é certo ou errado, mas as amizades diferentes do contexto, que ela vai... Hoje o jovem adolescente é muito influenciado. Ele diz que não, mas ele é influenciado pelo... amizade, o hall de amizades, pessoas que andam, os lugares que estão, mas eu não faço nada de errado, não adianta, por enquanto. Porque eu vivi isso, eu vi amigos viver isso. Tava ali, não, cara, dele lá e eu na minha. Mas no meu momento de deprê, mano, chega pra cá, entendeu? Foi aí que tudo começa. E o diabo é a questão, só precisa de uma brecha. Se abriu, ele entrou e já era. Eu lembro quando eu comecei a usar cocaína, foi assim, cara. Porque o meu problema maior era com bebida. Eu bebia muito. Aí, eu lembro de um carnaval em São João da Barra, muito bêbado. Aí uns parentes até usando droga. Eu falei, não curto essa parada não. Eu tinha medo. Rapaz, você não tá doidão, você não vai conseguir zoar hoje não. Dá um teco pelo menos. Eu falei, me dá aqui então pra ver. Quando eu dei, rapaz, eu tava doidão, fiquei bom na hora. Eu falei, rapaz, que loucura. Aquela adrenalina. Aí tipo assim, o que eu comecei? Toda vez que eu tava muito doido, eu... procurava. Daqui a pouco eu estava estressado, eu já procurava. Aí eu tive que parar. Falei, meu Deus, parei que eu já tô... Né? Antes eu só pegava com um amigo que sabia que tinha. Aí depois eu passei a ter no bolso por uma emergência. Depois eu passei a ter em casa. Então, tipo assim, tudo é um começo. O diabo só quer o começo. Você deu a brechinha, ele entrou e vai minando. E o interessante é que é a primeira vez, eu já conheço vocês, pelo menos ali indiretamente, há mais de 10 anos. Primeira vez que eu ouço, que a gente fala sobre essa questão com relação às drogas. E a gente vê em outros cenários que a primeira coisa que, quando viveu alguma coisa assim, a primeira coisa que quer falar é ser uma referência. Tipo, não, eu sou pastor, mas eu tive essa realidade lá atrás. E, tipo assim, pra mim, é óbvio, né? Que a gente vê o poder de Deus, mas é desvinculado do velho homem. Sim. E aí, às vezes, a gente gosta de manter esse rótulo, vamos botar assim. E aí acaba que e, tipo assim, a gente vê o que Deus fez, que a pessoa passou, a gente tem amigos em comum que passaram e deixaram pra trás e realmente hoje vive com Deus, e realmente é essa. Eu nunca tive. E Deus não dá essa coisa da recaída. Quer falar, que é questão química, mas Jesus cura química também. Jesus cura tudo isso. E eu acredito muito nisso, aquela questão. Tipo, quando a gente... É isso que eu falo muito dessa experiência real com a pessoa de Jesus, não com a religião.
né? Não com o Jesus do meu pai, da minha mãe, ou até mesmo o Jesus da minha igreja, mas o Jesus que eu conheci, o Jesus que eu encontrei, o Jesus que me amou, o Jesus que me tocou de uma forma que ninguém me tocou, que me amou de uma forma que ninguém me amou, tipo assim, que foi uma voz que ninguém nunca, é um eu te amo, assim, é que nem assim, se eu ouvir um eu te amo meu, de um, não, tranquilo, eu te amo, mas de um pai, de uma mãe, dá um, mas você ouvir um eu te amo dele, meu filho, cara, isso muda tudo. Aí eu entro naquela questão, né, da palavra, né, que é tipo assim, quando a gente se envolve e consegue receber esse amor, nada consegue nos tirar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes lá de cima, nem os poderes lá de baixo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. E é isso que eu vivo e prego. E quando vocês chegam assim, a fase de ter um filho tipo baiano, já vem grande, já vem criado, e vem de mala e cuia, né? Do nada baiano, hein, baiano? Lembrei agora, tipo assim, a gente aquela coisa do filho, e é um filho que veio assim, de presente. Ele é um precioso, é um querido, uma pessoa, tipo assim, tem muito a ver com a gente na questão da entrega, da intensidade, da paixão por Jesus, né? Por amar almas, por amar pessoas, né? Hoje mesmo, na verdade, ontem, ele me mandou, a gente está evangelizando, eu vou até, pode falar, eu acho, ele está evangelizando, você deve lembrar, lembra do CB? Sim. Carlos Alberto, né? Então, tipo assim, ele está em um processo, a gente tem evangelizado ele, né? A gente tem, não assim, de passar ali da palavra, né? O baiano tem pegado ele na rua, tá levando ele para casa dele. Então, ele tem essa intensidade de paixão. Porque é isso que eu falo, quando a gente ama Jesus de verdade, a gente consegue olhar para o próximo de uma forma diferente. Mas um monte de gente já evangelizou, um monte de gente falou, irmão, eu não conhece quero saber a palavra, o que fizeram. Ele conhece a palavra. Ele tem, irmão, eu só quero amar. E ele tá ficando aquebrantado, porque as pessoas só passam aqui, me dão de comer, me dá alguma coisa, mas ninguém tira um dia. O baiano, o Mateus, ele tá tirando dias para passar o dia com ele. Tipo, vamos lá cortar o cabelo junto. Não te dou o dinheiro para cortar o cabelo. Vamos no médico, levou ele no médico. Vamos lá em casa, você vai tomar banho na minha casa. Bota minha roupa. Vamos almoçar. Ontem ele me mandou até videozinho dele, tipo assim, cozinhando pra baiano. E baiano é um cozinheiro de mão cheia, sim, né? Além de ser um menino abençoado, a comida dele aí fica a dica pra vocês aí. Baiano, comissão, hein? Tô brincando. Então, tipo assim, baiano é um... E doce, parece que ele gosta de fazer. Doce também, muito maravilhoso. Pode a mão forte. Buscar lá, baiano chefe lá, né? Buscar lá que você vai ser muito abençoado pelas coisas que ele faz. E faz com amor, né? Faz com zelo. E ele ama, é uma pessoa que ama servir, né? Uma pessoa que ama fazer as coisas para Deus. E é realmente dar um filho mais velho. Os meus filhos chamam ele de irmão, né? O menorzinho fica rimão. E a gente vai até no lugar ali, mas baiano não vai não, né? Tipo assim, já acostumaram, assim. Quer falar? Isso. Não, você falou, né, de receber uma pessoa, né já com uma experiência forte com Jesus, né? Eu creio muito que o Senhor, ele conecta pessoas, né? Ele vai criando conexões, né? E eu acredito que, assim como o baiano, outras pessoas, né, que acabam chegando, entre aspas, prontas, né, que a gente não precisou discipular, né, não foi através do nosso discipulado, eu vejo que Deus, ele vai conectando, né, para fazer com que juntos a gente possa contribuir com aquilo que ele quer fazer nesse tempo, nesse lugar, né? Então eu creio muito nisso. Um preparo que a gente não tá... Não é nosso, né? É a mão de Deus. Ele contribui bastante, abençoa muito a nossa vida. Mas há essa identificação, assim, né? Vamos dizer, ministerial, né? Essa identificação, assim, de chamado, de propósito, né? E aí a coisa vai fluindo. E a gente, né, tem o preparo com relação a pessoas, né, o próprio tratar espiritualmente dos irmãos, e o tratar a parte da engenharia civil, né, que agora eu vi que mudaram a estrutura física total ali do face a face. Meu Deus. Era um salão de festa que eu conheci, como já fui fotógrafo, filmmaker, e participei de alguns eventos lá produzindo. Na hora que eu cheguei, fui no primeiro culto. Sim. Ali, estavam falando, né? Não era um improviso, mas foi o momento ali, foi o que organizaram. Não tinha as portas nem de vidro, a gente botou as cortinazinhas. Tinha janelas de um lado, tinha
a composição era de um salão com lustre, tinha um... E ali, de repente, depois, nesse quase 2 anos, estive novamente, acho que umas 2 ou 3 vezes, até, né, agora, com a Marione lá, acho que a frequência fica um pouco maior. E Vanessa, que é filha dela ali, tem um outro... E acaba que a gente, quando cheguei domingo agora pra ir... Aí o salão já... É outra coisa, né? E tá com previsão ali, atrás já tinha mais umas 6 fileiras lá fora. A gente tá ampliando lá fora, a gente já colocou um telhado lá fora, né? Já colocamos um piso. Aí agora vai fechar aquela porta de vidro, vai lá para trás. A gente vai ganhar ali, eu acho que uns 500 lugares, né? A gente vai ficar com um ambiente de culto ali com 1.000 e poucas pessoas, né? Porque no primeiro... A gente já tem dado isso em alguns cultos, né? As pessoas ficam em pé, já teve domingo, né? Domingo sem ser até um domingo festivo, né? De uma cantata, alguma coisa assim, de todas as cadeiras serem ocupadas, né? E ficar a gente lá no estacionamento em até pé. A lateral. A gente até botou, né? A gente tem, hoje, tem 2 data show lá atrás, né? Pra, tipo assim, para atender a demanda do pessoal. E o primeiro que eu fui, a gente não tinha nem internet, não tinha... O culto não era online. E agora hoje... a gente começou a fazer, a gente tem membros hoje que nem são da cidade. A gente tem um casal do Pará. Do Pará, né? Tipo assim, que a mãe dele é da nossa igreja, e lá ele tentou se vincular, né, a uma igreja, mas não se identificou. Aí começou a acompanhar os nossos cultos, aí escolheram, né, caminhar com a gente. Eu estava hoje, essa semana mesmo, falando com a esposa, né, a Tailine, falando pelo WhatsApp, a gente, né, conversando algumas coisas. E assim, é uma proporção, né, depois que a gente vai para a internet, a gente não tem noção, né, da dimensão. Foi até que eu conversei na semana passada que a gente teve, foi o pastor Eber. Ele falando que aquela igrejinha menorzinha do interior, se tinha um adolescente com celular e começou a incentivar o pastor a fazer os cultos durante a pandemia, Sim. Ele teve uma outra visão, que é aquele período ali de pandemia. Sim, a gente não tinha recurso, né, sem ser esse do online. E realmente, e aí quando a gente começou uma igreja que teoricamente todo mundo achava que era 100% de jovens e sem internet, e todo mundo sabia que ia ter o culto tal hora, tal dia, aquele domingo que domingo passado era um salão, de repente muda. Os donos da minha ficaram assim impactados. Deus, né? ele vai, como eu falei, vai conectando pessoas. Aquele culto deu mais de 500 pessoas no primeiro culto, né? Deu porque mais. A gente eu aluguei 450 cadeiras pela fé, né? Foi o primeiro, a gente não tinha nada. Aí alugamos o som, né? Que não tinha nada. E de última hora eu liguei pro rapaz, o rapaz estava passando na frente da igreja com umas 150 cadeiras. Eu falei, deixa tudo aqui. Aí até o pessoal, pastor, como é que essas cadeiras chegaram tão rápido? Eu falei, porque ele já estava aqui perto, né? Então, aí vamos botar 600 cadeiras. E ficou muita gente em pé. E muita gente lá de fora. Foi uma loucura esse dia, assim. E ali, hoje já tem a estrutura do meio da cantina, que eu senti. Hoje a gente tem a cantina, a gente fez os banheiros, as salas do Kids, né? A gente valoriza muito o Ministério Infantil, né? A gente entende, né, que tem que começar a ensinar nossas crianças, não é só uma salinha enquanto os pais estão lá vivendo o momento deles, né? É tipo assim, ensinamento mesmo, buscando a palavra de Deus, presença de Deus, né? Mostrando para eles o nosso sonho, né? A gente está crescendo além do culto, a gente vai fazer também um ambiente de culto para eles. Então, enquanto a gente está lá cultuando, eles vão estar cultuando e depois eles vão dividir as faixas etárias de idade. Cada um vão para suas salas e os maiores vão ficar lá. E o nosso projeto é tipo assim, eles mesmos tocam, cantam, pregam. Eles vão ter que ensinar essa geração. Tradução musical. Porque quando virar adolescente já está pronto. Eu tiro muito isso na nossa época, né? Sim. A gente não valoriza essa questão do infantil. Eu louvo muito a Deus pela vida de Taninha, né? Tipo assim, o meu pastoreio, o nosso pastoreio com os adolescentes, lá foi muito fácil, porque na verdade eu não pegava os adolescentes como às vezes a gente pega hoje. Eu já pegava os adolescentes prontos, submissos, apaixonados por Deus, envolvidos nas questões eclesiásticas na igreja, porque Taninha discipulou e ensinou muito isso, né? Então, tipo assim, foi fácil para mim. Então, tipo assim, eu já pegava, o cara se tornou adolescente, mas ele já tinha já uma vida lá de 2 anos pregando já no Kids, já liderava a célula Kids. Então, quando ele vinha para os adolescentes, ele já vinha pronto.
Então isso é muito fácil. A gente tem que trabalhar com os nossos menores. E a célula também, por falar em célula, é uma ferramenta poderosíssima. Assim, que a gente tem pra gente é uma ferramenta, né? Sim. Não é tipo assim, uma visão, podemos dizer assim, e nem um empecilho. Na nossa igreja, célula, pra gente hoje, é uma ferramenta de discipulado e de comunhão, não de crescimento. Porque a gente entende que crescimento quem dá é o Senhor. Eu não tenho que me preocupar com o crescimento. Não é multiplicador, porque o crescimento, né? Não, o crescimento é Deus que dá. A gente, tipo assim, a gente sempre viveu em célula, né? Eu vivo em célula. Nosso chamado pastoral foi em célula. Literalmente começa em célula. O chamado pastoral foi em célula. Lembro a primeira vez até hoje que o meu líder chegou pra mim e falou assim, ó, você vai ministrar célula semana que vem. Eu, hã? Como assim? Ele, não, cara, você tem um chamado pastoral. Eu falei, que chamado pastoral? Você é louco? Eu não vou falar não, tenho vergonha. Eu tenho medo e não sei o que, não sei. Não, cara, você vai pregar. Eu lembro até hoje, cara, a gente fez uma célula. Nessa célula tinha 2 visitantes, os 2 aceitaram Jesus. Eu saí radiante, falei, meu Deus, minha primeira palavra, 2 pessoas aceitaram Jesus e tal. Então, tipo assim, dali começou. Sempre vivemos em célula, né? Sim. Mas sempre vivemos em célula sem uma pressão, né? Aquela coisa de crescer, multiplicar, porque na verdade só mostra números que no final sempre volta a estaca zero, né? Sim. Se você parar, tipo assim, estão 300 células, daqui a 3, 4 meses diminui, porque são líderes, na verdade, que a gente acaba por querer mostrar os números, né? Aí acaba, tipo assim, eu jogo lá esse número aqui, mas depois na realidade cresce. Não mostra, mas na verdade é uma realidade, né? E às vezes eu acabo matando e abortando, né? Tipo assim, uma pessoa que lá na frente poderia ser um bom líder, um bom discipulador, um bom pastor, mas eu mandei na hora errada por conta da demanda. Entendeu? Isso tem matado muita gente. Isso uma vez lá em 2009, eu acho. E já tinha passado do número, acho que tinha que ter 12 pessoas, e acho que já estava em 18, já estava grande. Só que estava grande e funcionando. E aí quando, não, vamos multiplicar. O que é multiplicar? Aí a pessoa, não, vai uma parte para um lado, outra parte para o outro. E quem vai separar quem é a pessoa que vai para um lado para o outro? E ali, naquilo ali, acabaram as duas. No final. E uma coisa até diante de Deus. Hoje nós temos quantas células, amor? A última vez que eu contei, acho que tinha 43. A gente não se preocupa, assim, a gente tem um cuidado com eles, né? Mas não se preocupa com essa questão de número. É que nem algumas pessoas falam, né? Até pelas nossas mudanças, né? É tipo assim, vocês são contra a célula? Eu falei, não. Eu sou totalmente a favor da visão celular. Mas eu sou totalmente contra a idolatria à visão celular quando a gente usa essa visão para benefício próprio, né? Ou até mesmo da igreja local ou para uma pessoa. Isso aí eu sou contra, entendeu? Eu lembro que até na época eu brinquei, mas a célula é por causa do corpo de Cristo. Se eu tiver mais células, não é que vai nascer outro braço e esse aqui vai cair. Não tem que ter mais outro braço, outro dedinho que vai nascer. Bom, vai ser um corpo mais cheinho, né? Que nem o plus size. Vamos ser um corpinho mais saradinho, né? Falar corpo sarado, comprou na planta, né? Tão shape aí nos últimos anos. Não ia falar não, mas já que o outro podcast que a gente fez, né, para um outro canal. Não dá ideia. O pessoal jogou. Eu tava vendo as imagens. As perguntas ali, eu tava vendo. Daqui a pouco começa as perguntas ali, eu começo a botar foto ali. Da gente recém-casada, a gente namorando. Ela foi uma mulher de fé. Eu falo que eu sou mulher de Hebreus 11. Ela foi. Melhorou um cadinho. Eu melhorei um cadinho. Eu lembro que era muito feio. Eu brinco com ela. Quando eu olho as fotos, eu falo até assim com ela. Eu falo assim, nem eu acredito que você casou comigo. Há uns 3 anos atrás, a gente falou, vamos ver o vídeo do casamento, vamos ver o álbum do casamento com as crianças. As crianças, papai, pelo amor de Deus. Aí ele pra mim, mulher, você tava onde? Baiano fala que quando eu conheci Janela, eu tava em pecado. Baiano fala isso, que ela tava em pecado. Não teve discernimento, casou, já era. Mas eu era muito feio, cara. Eu entendo assim, como a gente fala, né? Mas é um propósito assim de Deus, realmente, né? Foi um propósito que quando Deus nos uniu, né? Foi um momento muito louco da minha vida de cura, né? Um momento, tipo assim, muitas pessoas acham que eu nunca tive
minha mãe era da Universal, né, não era tão envolvida. Né, eu cheguei, até domingo agora na igreja, cantou umas músicas lá antigas. Falei, irmão, tô me sentindo na Universal aqui na minha igreja hoje. Então, tipo assim, eu fui da Universal um tempo, quase fui obreiro, depois me afastei e tal. Mas minha família, a maioria era católica, mexia com macumba. Então, tipo assim, não tinha ninguém que era diácono, tipo assim, fundador de igreja, né? Tipo assim, pastor. Na minha família eu fui o primeiro, assim. Quando eu depois comecei... foram outros, né? Na primeira igreja era assim, que eu cheguei com 16 anos, só eu meus pais, minha mãe era ministra da Eucaristia, meus pais, né? E eu era sozinho ali na igreja. E aí comecei a ser adotado pelas famílias, que terminava o culto, às vezes tinha um almoço no estacionamento. Aí o pessoal sentava em família e ficava, e aí, né? Eu tenho que sentar na família de quem? Um dia tenso pra mim foi o dia, assim, é por isso que é bom a célula da comunhão, né? Sim. Porque eu não sou contra essa questão da célula. No dia do meu batismo, a minha célula tava lá. A minha família não tava lá. Porque a cultura da minha família era, tipo assim, pra praia. Meus pais foram pra praia. Por conta da minha avó, né? Você se batizou na virada de ano, né? Eu me batizei na virada do ano. Então, tipo assim, a minha família que tava na igreja na virada do ano do meu batismo, né, tipo assim, era minha célula. Entendeu? E meus amigos ali, tipo assim, não tinha ninguém. Aí eu ficava nessa coisa, cara, família, tipo assim, mãe, pai, aquela coisa toda ali. E eu olhava, tipo assim, mas eu tava entendendo, cara, isso aqui é um começo de algo grande que Deus vai fazer, né? E hoje a família fez, tá né? cheia de filhos aí, tá? O pai Abraão já tá assim, tipo, pai, Não, né? O pessoal fala, tô ficando velho, cabelo branco. Aí eles falam, pastor, seu cabelo tá ficando branco. Eu falei, isso aqui é você, isso aqui é Baiano, isso aqui é Robert, isso aqui é Léo. Eu vou falando o nome. Robert agora tá... Tô ficando parecido com o Robert, né? Mas Robert já tem um propósito maior. Ele tá no propósito. Tá na benção ali. Carecão lá. E também é uma pessoa também que papai levantou recente, que tá sendo... Eles fazem parte lá do conselho, assim, né? A gente tem vivido um tempo, assim... Eu louvo muito a Deus, sabe, irmão? Assim, eu peço muito a Deus, assim, muito temor. Né, graça e misericórdia, a gente sempre prega isso, fala isso lá na igreja. Não está sobre o nome face a face, não está sobre pastor Janélio, sobre pastora Thaís. O que a gente está vivendo não tem nada a ver com a gente, né? Eu costumo entender e falar. A gente estava em Itajaí semana retrasada, conversando com o Luiz Hermínio, que tem nos abençoado muito, né, nos ajudado assim, nessa questão de pastoreio. E eu falei com ele, cara, eu tô vendo as fotos, os vídeos, que loucura que você está vivendo em Campos. Eu falei, pastor, não tem explicação. Ele fala assim, quem tem te ajudado? Eu falei, quem? O Espírito Santo. Falei que, tipo assim, até alguns amigos sumiram, né? Tipo assim, infelizmente, essa coisa da religião, algumas pessoas, por a gente ter saído do meio batista, né, param de falar conosco. Eu me sinto batista até hoje, né? Ela até brinca, fala que eu sou mais batista do que ela, né? Eu que me converti aos 9 numa igreja batista, mas ele é mais Só que batista. eu entendo, e o batista é bom, porque é o que mais vive a palavra, né? Eu entendo assim que valoriza muito o batista a palavra, né? E tenta viver, não que as outras não vivam, né? Para me expressar melhor. Mas eu escolhi ser batista por conta mais da palavra, que eles são muito apaixonados da palavra. Mas eu sempre tive aquilo no seminário. Cara, existe o equilíbrio. A igreja não pode viver só do poder e também não pode viver só da palavra. Então tem um equilíbrio, a gente tenta viver isso lá como igreja, né? Então a gente tem vivido assim, tentado fazer tudo certinho. É por isso que a igreja está crescendo. Ele pergunta, cara, quem tem te ajudado? Eu falei, ninguém, amigo. Os meus amigos até fugiram, que ficam com medo, tipo assim, querendo ou não, infelizmente, podemos dizer assim, por conta do sistema, da represária. Tá apoiando lá, então vou fechar as portas para você aqui, vai ficar queimado. Mas assim, eu louvo a Deus, Deus me deu uma palavra. Né? Tipo assim, Deus, você tem 2 opções. E foi na questão de Estevão, lá de Atos. Ou você olha para as pedradas e sente a dor delas, ou você olha para os céus abertos ao seu favor. Eu falei, Senhor, eu quero os céus abertos. Então você vai usufruir dos benefícios do que é ver os céus abertos. Então a gente tem visto isso. Lá eu costumo dizer, a gente não teve até hoje, louvado seja Deus por isso, nenhuma ajuda de nenhuma igreja, de nenhum pastor, de oferta. Ninguém nunca doou uma cadeira pra gente, pra ser sincero. Tudo que a gente comprou lá, pra glória de Deus, tá tudo pago. Na verdade, as cadeiras foram doadas por membros da igreja. Então, mas de outras instituições. Não, né? Tudo que a gente tem lá na nossa igreja hoje
é comprado por dízimo, oferta e doação dos membros da nossa igreja. A gente nunca teve ajuda de político, de gente de fora, de denominação. Sim. Na verdade, eu confesso que até pensei, né? Que alguns, cara, você está começando, eu sei como é começar. A gente alugava som, hoje a gente tem o nosso som próprio, né? Conseguimos comprar, e já pagamos, está pago. A gente não pegou empréstimo no banco, pensamos que iríamos precisar, né? Porque algumas coisas no começo foram prometidas que não foram cumpridas, né? Homens prometeram coisas que não cumpriram, mas tipo assim, vamos embora. O Pai vai suprindo, a gente não olha para isso, Deus sustentou a gente até aqui. Então eu prego muito isso hoje para a igreja, né? Viver nessa provisão, na dependência de Deus. Eu falo até assim, a gente não precisa pedir coisa pro irmão. Porque, exemplo, se eu tenho um pai bondoso e generoso, para que eu vou no meu irmão? Eu vou me desgastar. Às vezes eu vou até me chatear com você. Irmão, não quero te dar, não. Então, tipo assim, eu vou direto ao pai. Porque às vezes o pai usa o próprio irmão para nos abençoar. Então, tipo assim, eu tenho livre acesso e ele tem feito a gente avançar nesse tempo com isso. Uma coisa, conhecendo agora a história da Is também, é que a praça nunca foi esquecida, né? Que ainda tem os ministérios ainda com a praça ainda. Que começou, né? Começou aos 9 anos. Hoje a gente não tem feito muito praça, porque a praça, o nosso intuito maior sempre foi evangelístico, né? E a gente percebeu que por um bom tempo a praça estava sendo um ajuntamento de pessoas de outras igrejas. E a nossa intenção na praça nunca foi assim agregar, porque no final eu tive algumas complicações com a praça, porque tipo assim, eu nunca quis levantar o nome da igreja na praça. Na praça nunca diz, eu sou da igreja tal, né? Tipo assim, vai ter culto na igreja. Eu anunciava nossas conferências, porque pegava a cidade toda lá, mas eu nunca levantei bandeira de denominação e nem da minha igreja na praça, né? O nosso intuito era o pessoal que aceitava Jesus ali. Aí eu moro em Goitacazes, cara, tem uma igreja assim, assim lá, procura a igreja assim que é sério, pastor assim que é sério. E às vezes a gente mandava um número até pro pastor. A gente sempre fez isso. Que era um ministério de acolhimento, né? Que a gente tinha lá na praça. Só que a gente percebeu que o povo que estava indo era o povo da igreja. Falei, cara, para reunir só o pessoal da igreja, tem os cultos na igreja. A gente percebeu que depois da pandemia, o perfil da praça mudou completamente. Antes da pandemia, a praça tinha um fluxo maior de pessoas, né? Depois, quando acabou a pandemia, que a gente voltou a reunir na praça, a gente percebeu que o fluxo diminuiu, muitos comércios fecharam, então, e aí acabou, não tinha mais aquele povo que passa e acaba parando para olhar. Né? Aí vinha quem? Os crentes que ouviu o anúncio que ia ter praça e ia para lá. Aí perdeu um pouco assim o propósito. Essa visão. Aí hoje a gente está com o propósito de fazer o face a face nas comunidades. A gente vai para a comunidade mais cedo, faz um evangelismo, aí leva aquela galera nossa, pirofagia, cuspir fogo, pessoal do teatro, que aí na comunidade o pessoal vê aquela movimentação, vem todo mundo para a praça da comunidade. Aí ali a gente faz o face a face. Tem uma praça muito boa ali perto, né? Tem a pracinha ali, que eu estudei na FAFIC. Na FAFIC. Faculdade. E ainda é pequeno, mas a nossa vontade mesmo é fazer dentro da comunidade. Porque hoje a gente está com acesso, né? A gente tem lá o Júlio Sei, que está com a gente, né? Tá caminhando com ele, né? Fazendo aquela caminhadinha mesmo que ele faz? Não, caminhada não. Eu tô precisando, pensei. Acho que eu vou fazer um ministério pro Júlio Sei. Nós comprar um chapelão bonito. A gente tem apoiado ele às quartas-feiras, né? E os domingos cultos lá na comunidade da Tiragosto, né? Como ele diz, sonho de Deus, né? E fora isso, tem uns irmãos que fazem o trabalho lá com as mulheres, aquela questão toda. E a gente tem um trabalho também ali na Baleeira. Então a gente tem um livre acesso ali hoje, assim, de entrar, de abençoar, porque a gente tem umas irmãs que estão fazendo hoje artesanato. Fala aí, melhor isso aí. A ação social da igreja, né, tem atuado prestando, né, aulas de artesanato para as mães das crianças que vão à igreja. Então é uma forma da gente ter contato, né, com as famílias, né? E aí tem aula de pintura de tecido, tem aula de crochê. E esse ano, isso desde o ano passado, e esse ano a gente tem uma profissional cabeleireira que está dando curso já com diploma de auxiliar de cabeleireiro. A gente tem uma turminha lá que começou esse ano. E temos uma nutricionista também dando curso de auxiliar de cozinha, que vai poder também emitir certificado, diploma, né? E aí é uma forma da gente não só levar, apresentar o Evangelho de Jesus, mas também
também oferecer algo que possa dar mais dignidade para elas enquanto Sim. pessoas, né? E autônomos, né? Todas as profissões eles são. Isso. Isso é bom porque, na verdade, a gente vai além das 4 paredes, né? Isso E aí, essa que é o lema da um igreja. chamado. As crianças da comunidade lá também, os domingos, quando eles vão, né? A gente, umas 50, assim, crianças, às vezes passa um pouquinho, eles almoçam com a gente todo domingo. Todo domingo a gente dá almoço para eles, né? E tem aí os sacolões, né? A gente tem umas 55 famílias cadastradas na igreja, né? E 55 famílias da igreja adotam essas famílias. E todo mês a gente doa um sacolão para cada família. Culto, a gente entrega o sacolão. Então, e tudo ali o pessoal da comunidade, entendeu? Então, tipo assim, então hoje eles são bem assim, a gente tem um livre acesso e eles investiram mesmo, né? Porque eu cheguei lá esses dias, eu falei, não, pastor, aqui tá tranquilo. Todo mundo já te conhece, já puxaram sua ficha. Eu falei, ô caramba. Puxaram a capivara. Eu falei, amém. Já falaram que o senhor tem carta branca aqui. Eu falei, então eu vou acabar com tudo. Me dá liberdade, não, que já era, né? A gente gosta de levar o amor de Deus, né? A gente entende isso, né? Eu lembro uma vez a gente ganhou 40 quentinhas de churrasco. Aí eu peguei a Kombi e a gente foi entregar aos moradores de rua. E por já conhecer a gente, né? E eles são muito sinceros. Eles, não, pastor, já passaram aqui. Falei, sabe onde pode ter alguém com fome? Vai em tal lugar. Aí fui na praça. Já passaram aqui, pastor, tá de boa. Procura outro lugar. A gente rodou a cidade toda, não achou. Todo mundo já tinha comido. Falei, o que eu faço com 40 quentinhas de coisa? Aí o pessoal, pastor, vamos levar na comunidade. E eu falei assim, rapaz, na comunidade vai dar ruim. Porque, tipo, se levar só 40 quentinhas para a comunidade é pouco. Maior, quando eles veem a gente chegando, vem, a quantidade é maior, vai dar ruim. Aí, na hora, Deus me deu uma estratégia. Eu falei, já sei. A gente sempre vai na comunidade e abençoa o povo da comunidade. Hoje vai ser diferente. Nós vamos entregar essas quentinhas para o pessoal do tráfico da comunidade. Aí todo mundo olhou para mim. Aí até Léo, rapaz, eu falei, não, vambora. Vocês estão comigo ou não estão comigo? Aí a gente chegou. Quando a gente chegou, eles tomaram um susto. Opa, pode entrar aí. Não, irmão, hoje é com você. Com a gente? Eu falei, cara, eu queria orar pela sua vida e te dar essa quentinha. Rapaz, eles começaram a chorar. Não é só arrepiar, não, né? Eles falaram assim, como assim pra gente? Mas a gente é os bandidos. Eu falei, não, você é o bandido pra eles. Pra mim, você é filho de Deus, cara. O mesmo Deus que alcança a comunidade. Eles ficaram assim, pastor, tem um que falou assim, eu tô há anos na favela, eu nunca vi isso. Porque vocês vêm aqui, dão a paz do Senhor, e eu vejo vocês tratam a gente como a gente fosse bicho. Como a gente, assim, a comunidade merece respeito, Jesus. Mas, a gente não merece, a gente é caso perdido. E eu acho que eu sou um caso perdido. Eu falei, não, meu irmão, você não é um caso perdido. Você é um caso achado. Deus pode mudar, assim como Deus pode mudar dos membros da comunidade, Deus pode mudar a sua vida também. E a gente começou a chorar. Cara, eu tô acostumado com um prato do tráfico, né? Que é a droga para eles se manter acordado a noite toda. Mas comida, quando abria, que isso, pastor? Churrasco ainda? Eu falei, cara, então isso assim, isso é um amor. Eu lembro que Júlio Sei me ligou no outro dia, que eu não consegui falar com ele. Ele, mano, que maluquice é essa que você fez? Rapaz, o pessoal que tá me ligando que o chefe da favela lá tá doido, que quem foi esse maluco que deu comida pros traficantes e tal. Eu falei, cara, explica pra ele que isso aí é amor de Deus. Rapaz, ele tá impactado, que todo mundo julga os meninos lá e tal. Eu falei, então, eles estão lá por enquanto, fala pra eles, que não é pra eles se empolgar não, que a minha intenção é roubar todos eles de lá e botar trabalho e fazer esse povo assim, porque é graça, irmão. É graça. A gente já viu pessoas serem resgatadas. O nosso maior loucura que a gente fez foi quando a gente esteve no Rio, na Cracolândia. A gente esteve lá 3 vezes já. A gente trouxe uma moça, ela foi até participou de um testemunho do DVD de Fernandinho, Abundante Chuva. Ela, Moara, o nome dela. A gente tirou ela de lá de dentro da Cracolândia. Ela veio aqui para a casa de recuperação, ficou aqui. Hoje ela restituiu a família, ela trabalha na casa de recuperação, trabalha fora da casa de recuperação, tem a família, dá testemunho. Se você ver uma foto dela, o antes e o depois, meu amigo, loucura. Então, depois daquela vida ali, eu falei assim, mano, tem jeito para qualquer um. Porque aquela menina ali, para mim, ela era um caso perdido.
que ela estava magra, seca, acabada, já com a droga, com crack. Tinha feito tudo que você possa imaginar. E quando eu olho para ela hoje, eu tive o privilégio lá no São Caetano de batizá-la. Quando eu vejo, tipo assim, a vida dela, a família, com filhos, com tudo, eu falei, mano, que louco. Foram mais de 10 anos lá na Cracolândia. Então, tipo assim, eu falei, mano, eu vejo que, cara, porque não tem jeito pro traficante, pro outro, porque tem jeito, cara. Claro que tem jeito. E é o amor, né? Foi o que, né, a gente foi orientado, né? O ensinamento foi realmente levar o amor. Né? Só que não é multiplicar, não é ser coach, não é tá faltando isso. Nada disso, né? É realmente o amar o próximo. Muitos pastores hoje em dia estão com medo de pregar isso. Porque, na verdade, entende que é tipo assim, eu tenho que satisfazer o meu público. O meu público precisa de uma palavra de motivação. Às vezes eu falo pro pessoal que sei que o povo está aqui na igreja, que a gente bate, o povo volta e fica feliz. Que mensagem? Meu irmão, o evangelho da morte. Eu lembro que na última virada do ano eu preguei sobre morte. Eu falei, irmão, se você veio aqui... Lá, como vai ser 2020? Ainda falei assim, você que veio aqui, principalmente você que está aqui hoje, veio bater o cartão no culto, né, para passar a virada na presença de Deus. Mas saindo daqui, vai pro trio elétrico, né, vai curtir o carnaval. Irmão, a minha pregação hoje para você não é uma palavra que, Deus abençoe, né, tipo assim, o seu ano, Deus abençoe o teu 2025, que no 2025 você comece morto, miserável. Que você morra para esse mundo, que você venha entender o que é evangelho do amor. De ver. Aí eu preguei um sermão assim. E o povo, nossa, que benção. Eu falei, pai, meu Deus, que loucura, né? A gente acha assim, agora a igreja vai ficar vazia. O povo não volta mais, né? Porque depois dessa palavra ninguém vai voltar mais aqui. Aí o povo, pastor, que palavra, que benção. Eu falei, meu Deus, mas é assim, né? Eu tenho acostumado a falar isso. É o evangelho puro e simples, né? Do amor, da entrega, da renúncia, da gente ajudar o próximo, se importar. Hoje a gente está, eu falei isso, a gente está muito preocupado. A grande questão é assim, resolver os nossos problemas. Porque quando você se preocupa em resolver os seus problemas, você se acumula, se atropela e se embaralha toda com os seus problemas. E até às vezes morre com os seus problemas. Sim. Mas quando mesmo com os meus problemas, eu tento resolver o problema do próximo, eu consigo viver o sobrenatural, porque enquanto eu estou resolvendo o seu problema, eu vejo Deus resolver os meus problemas. E é isso que Ele quer fazer. Só que é cada um assim, mano, não me coloca nessa não, que eu já estou com muito problema, cara, para eu entrar nessa situação. Se hoje, vamos expulsar um demônio, não, cara, não estou bem com Deus, não. Então, ora agora, irmão, fica bem agora e vambora. Se resolve aí com o homem quando a gente chega lá. Demoniada, tipo assim, eu vivi muito isso, né? De chamar, mas vamos lá. Não, E eu lembrei agora, foi da passagem, né? Quando Jesus chega na festa, né? Dos ramos, teve aquela cena dos ramos, e poderia ficar, não, tô no meu lugar de conforto, vou levar aqui os próximos dias, depois a gente continua. E no momento que ele viu que realmente estavam fazendo dentro do templo, que era o comércio, ele foi... E exortou ali aquelas pessoas. Sim. Na verdade, desceu o chicote, literalmente. E às vezes nem todos os pastores falam, não, mas se eu descer o chicote agora, eu perco, seja os seguidores, os membros, eu perco meus discípulos. E a gente tem que estar preocupado com isso, que essa é a grande questão. Porque quando a gente fica preocupado em perder algo que na verdade não é nosso. Entendeu? As ovelhas não são minhas. Os discípulos não são meus. Hoje a gente já tem na nossa igreja gente que chegou, saiu. Pastor, não entendi que era isso, eu vou para tal lugar. Deus abençoe, irmão. Mas aqui não muda nada, irmão. O dia que você precisar, caramba, pastor, é sério? Eu falei, sério, irmão, eu trabalho para o reino. Foi a minha grande questão, né? Eu não trabalho para uma igreja local. Eu sempre fui questionado por isso. A igreja não paga o meu salário. Deus paga o meu salário. A igreja é usada por Deus para pagar o meu salário. Mas o meu patrão não é a igreja, meu patrão é Deus. Lá na igreja a gente tem hoje 14 pastores, né, com a gente. Não no ministério integral, mas conosco lá caminhando, cuidando, congregando, outros ajudando. E tem muitos pastores lá que pregam muito. E muitos deles pregam melhor do que a gente. Conhece mais do que a gente. E alguns amigos até, cara, cuidado. Cuidado que você fica dando um púlpito a esses pastores aí, vão... Né? Tipo assim, daqui a pouco você vai rodar. Eu falei, irmão, só tem medo de perder um lugar aquele que conquistou o lugar. Eu não conquistei aquele lugar.
Deus me colocou ali, só Ele tem o poder de me tirar dali. Não, mas o púlpito é seu. Eu falei, não, aqui o púlpito não é meu, o púlpito é de Deus. Então prega aqui aquele que Ele achar melhor. O dia que eu tiver uma palavra, mas Deus falar, cara, manda fulano pregar, é fulano que vai pregar. Eu vou ficar com a minha palavra para uma outra oportunidade. Ah, mas você é o pastor, o presidente, aquela coisa. Eu falei, que nada, irmão. Eu falei, isso acabou, irmão. Eu sou ovelha. Veio para servir, né? E esse é o nosso chamado. Jesus nos ensinou isso, né? Sim. O último momento dele, ele fez o quê? Ele serviu, lavou os pés de todos. Ali, comentários assim, tem... meu Deus. Eu tinha olhado antes das chamas. Aí eu falei, cadê a foto? Tá amarrado. Vamos não dizer, tem foto, não, né? Ainda bem que não pode botar a foto. Porque se minha irmã estivesse assistindo, a minha irmã mais nova, Janaína, ela ia mandar a foto. Que ela que fez isso da outra vez. Tem. E mais tarde também vai ter os cortes também no Instagram. A gente vai começar a fazer ali, tem o Spotify. E agradecer, assim, já tá aqui caminhando já pro final. O Josiel já tá ali. Ainda tem mais meia hora? Não, não. Você passa brincadeira com ele. Tal de pastor fala muito, né? Fala demais, né? Ele tem chance. Ele não é forte. Depois a gente contar em off aí. Isso aí é bênção. E agradecer também, né? Nossos colaboradores, né? Que é a Érica Russo, Enfermagem Estética, Drive Club, Geninho e Matheus Consultoria Automotiva, Leonardo Gomes Fitness, Resenha Barbie Club, Aquarius Stick House, Unigram, lá com o Alexander, né? O Rodoviário Sol Nascente, lojas Vem Que Tem, multimarcas, agora no Jardim Carioca, Arte Oral Odontologia Premium, Restaurante Casa do Peixe, Mi Story e Ótica Gomes, no centro. E com certeza, só estreitando mais o elo, mais perto aqui, e agradecer muito a oportunidade. Numa próxima a gente volta para explicar o Leão. Bom, essa marca do Leão é foda. Essa aí tem uma... É a marca nossa, tá? Até hoje. Mudamos... Só mudou a carinha do Leão. A carinha do Leão, né? Mas até que agora um leão chama. Então, mas aquele outro leão vende até hoje. Aquela camisa vende muito. Eu vi lá que chegou... O pessoal chegou... Já chegou, acabou. Falei, gente, vocês não enjoam dessa camisa, não? E aproveitar e convidar vocês, né? Dia 30, 31 de julho e 1º de agosto. Bom. É a nossa conferência face a face, né? A segunda, né? Que a gente está realizando como igreja mesmo, né? Pela igreja. Né? Então, esteja orando. Já tem algumas pessoas confirmadas. O Davi Silva, né? O Matt, o pastor Antônio Cirilo, né? Poderoso. Pode cantar, né? Né? Então, tipo assim, a gente está com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer. O ano passado, né? Foram 2.500 pessoas, né? A gente, com 6 meses de igreja, entramos no desafio, fazer uma conferência, né? E Deus honrou. E esse ano a gente está de novo aí nesse desafio, né? De fazer essa conferência. Então, vocês são nossos convidados, né? Especiais. Faça inscrição em nome de Jesus, né? E te entregar o livro, né? Você também, aproveitando, fazer um mexer, né? Isso aí. Se quiser comprar o livro, né? Tem lá na livraria Vida e Luz, né? Ou na igreja, ou pode entrar em contato conosco. Esse livro ele não só conta o meu testemunho, a minha história de vida, né? Tem algumas histórias bíblicas aqui também que a gente contribui e entra no testemunho. Eu costumo dizer que é um livro não só evangelístico, mas um livro também de ativação para alguém que quer assim, buscar mesmo viver face a face com Deus e buscar até mesmo um Deus não de longe, mas de perto, de intimidade. Aqui conta a minha questão paterna, né? Em outro momento, de repente, a gente pode voltar para falar melhor, que a gente não falou do nascimento da igreja e da questão de paternidade, né? Que é muito forte, que é o que a gente usa nas escolas, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente já foi em quase todas as escolas da nossa cidade e fora dela, né? Cardoso Moreira, São Fidélis, Italva, Itaperuna, a gente ministrou em algumas escolas lá, até no Salesiano, Alfa, a gente já ministrou em todas essas escolas, essa peça, né? Onde eu conto um pouco como eu me tornei esse adolescente rebelde. Na verdade, foi uma ferida paterna que foi curada por Deus e no psicólogo. Sim. Né? Então, tipo assim, eu aconselho você dar esse livro, né? Para um jovem, para um adolescente, alguém que precisa conhecer esse Jesus simples, esse Jesus que não é somente Deus, Criador dos céus e da terra, mas que é Pai, e conhecer também um pouco da minha história, né? Para que de repente seja ativado e mais apaixonado por Jesus. Ele tem uns endossos também de pessoas assim muito de Deus, o próprio pastor Hebe, né? O Luiz Hermínio, outros pastores amigos, né? A pastora Érica também fez os esboços. A pastora Érica Andrade, psicóloga, que é a minha mãezona espiritual,
né? Então, tipo assim, fica aí de presente, tem dedicatória. Lê. E com certeza vão voltar muitas vezes. Isso aqui vai ser ferramenta, papai. Isso aqui tem. Jesus. Abrir esse espaço aqui não foi à toa. Não foi fazer entretenimento, não. Para abençoar o povo. Eu espero ter contribuído, Amém, né? com certeza. E hoje eu fui até tranquilo, gente. Todo mundo tá tranquilo. Só que teve um outro aí que o pessoal chorou. No estúdio, a unção desceu. O Espírito vem. Quando ele vem, eu esqueço tudo. Esquece. Foi forte demais, né? Vamos ver, pedir a Deus. Eu acho que o Espírito só não desceu por causa de uma coisa. É, né? Vou vir com outra caneca, vou mandar fazer outra. É brincadeira. Mas o pessoal tá tomando conta do Rio de Janeiro, a cidade tá vazia. E com certeza também agradecer, né, pelo cuidado lá com a mamãe. Eu acho que tá sendo um momento assim muito, muito bom para ela também. Sempre orou por nós, né? Ela sempre teve um carinho assim por nós. Um carinho especial lá por vocês. Pertinho de casa. Papai preparou tanto que 20 anos atrás ela já tava no endereço lá. Já tava preparando lá e a hora em tempinho. Nós, né? Muitos desafios, né? Muitas coisas para decidir, né? Esse crescimento, né? E é o que eu falo, eu peço muito a Deus mesmo temor. Temor e Deus continuar dando pra gente essa simplicidade, né? De viver esse evangelho simples, temente a Deus, entendendo que nada é sobre nós, é tudo sobre Ele, né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele, não a gente. Amém. Amém. Deixar uma palavra pro pessoal. É assim, feliz de estar aqui, né? Grata pela oportunidade, né, que a gente tem aqui de falar do amor de Jesus, contar um pouquinho do que Jesus fez na nossa vida, né? Do que Jesus ele pode fazer na vida de alguém que se rende ao Senhor e que esse canal ele seja mesmo aberto e fluido para que a presença e a glória de Deus alcance todo aquele que acessá-lo, né? Em nome de Jesus. Amém. E nós, os cultos, domingo de manhã, às 10 horas da manhã. 10 horas à noite, 19h30. E quinta-feira é o nosso culto de ensino, que ele fala que é o SARS, 20 horas. Amanhã às 20 horas. Para quem já conhece aqui em Campos, onde Atlético Shop, né? Próximo à faculdade. Ali perto, a gente tinha a FAFIC, né? Faculdade de Filosofia. Isso. Ali atrás, acho que tem a arena, né? A arena do Pimpolho, é o antigo Kenius Club, né? Só que agora já virou referência ali no bairro, já tá virando essa face. Graças a Deus. Papai tá dando mais esse presente aí. A gente alugou até um terreno lá, porque as ruas ali em volta já não estavam dando. Tinha gente que chegava às 7h20, 7h25 lá, às vezes ia embora porque não tinha lugar para estacionar carro. Já vi. Então a gente alugou um terreno agora lá que dá uns 50 carros fora na região. E ali é bom para estacionar, não é tão ruim. E agora tá melhor ainda daqui a pouco. Se você de repente morar muito perto, vai de Uber para nos ajudar. Tem dado muita gente, né? A gente tá vendo isso para pegar um outro terreno para ver se a gente consegue botar mais carro, porque não tá dando. Mas louvado seja Deus. É quando a gente entrega para Ele, Ele faz, né? Aí sim. Ele é bom. Amém. Deus abençoe, tá? E Deus continue te usando poderosamente aí, né? E que você usa dessas ferramentas, né? Dessa instrumentalidade que Deus tem dado para você poder não só edificar a sua vida, edificar aqueles que te acompanham, né? Transbordar. E ver essa transformação e serem abençoados também, né? Amém. Recebo. Tamo junto. Bom. Valeu, galera. Um forte abraço e até mais. Até. Bora postar que aqui é o seu lugar.